Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio, que será o episódio 11 e que corresponde aos cantos 17 e 18. Estamos entrando na reta final dessa odisseia, dessa aventura de Odisseu. E agora eu quero que vocês observem, pela minha narrativa deste episódio e dos próximos, como vai acontecer um crescendo em relação a Odisseu e os pretendentes. E o que vai acontecer neste embate. No episódio anterior, nós terminamos com a cena na cabana do porqueiro, onde os três foram dormir: Odisseu, Eumeu e Telêmaco. Na manhã seguinte, quando Telêmaco acorda, ele avisa o porqueiro e o pai que ele está indo até a cidade para tranquilizar o coração de Penélope, para dizer que ele chegou, que está bem. E ele orienta Eumeu que ele deve levar o estrangeiro também à tarde para a cidade para mendigar entre os pretendentes. E ele ainda observa, porque ele já tem preocupações demais e ele não pode se preocupar com todos os homens. Claro, isso é um álibi, porque nessa altura da história, Telêmaco já sabe que Odisseu é seu pai. Eles já estão colocando em prática o plano combinado. E assim é feito. Quando Telêmaco chega no palácio, a primeira pessoa que o vê é a ama Euricleia. E ela fica numa alegria, num contentamento, porque ela estava realmente preocupada que os pretendentes o tivessem matado. E depois que eles se abraçam e acontece o reencontro, surge Penélope. E Penélope também muito se emociona com o retorno do filho. E o poeta comenta que quando Penélope surge, ela se assemelha a Ártemis ou a dourada Afrodite. Telêmaco diz a Penélope que ela deve orar muito aos deuses e prometer a eles uma verdadeira hecatombe, caso seja possível a vingança contra os pretendentes. Mas que agora ele precisará ir à casa de Pireu para buscar o hóspede que ele trouxera a Ítaca. Vocês se lembram? O vate Teoclímeno? E assim ele faz. Enquanto isso, os pretendentes estavam fora do palácio, se exercitando no arremesso de discos e dardos. E eles entram para mais um banquete. Odisseu e o porqueiro saem, como era o combinado, rumo à cidade. Eles param numa fonte onde encontram com Melanto. Melanto é o pastor de cabras do palácio de Odisseu. Só que ele já está trabalhando, na verdade, para os pretendentes. E ele faz injúrias contra os dois. Diz que os dois têm aspecto asqueroso e que eles combinam de estar andando juntos. Aí, Odisseu, imagine, ele sente morder o seu coração de raiva, mas consegue se conter. E o porqueiro, já que estavam numa fonte, as fontes são dedicadas às ninfas, ele ora, pede às ninfas que Odisseu possa voltar e possa dar a resposta a esse tipo de arrogância de Melanto. E continuam o seu caminho até a cidade. Quando chegam em frente ao palácio, Odisseu comenta com o porqueiro: só pode ser esse o palácio do teu amo, pela beleza, pela grandeza, pela quantidade de edifícios, pelos belos portões. E Eumeu diz que é sim. E aí, gente, vai acontecer uma cena muito tocante. Eu acho que uma das mais tocantes dessa obra. Existe lá um cão
que Odisseu deixara quando partiu para a guerra de Troia. E ele se chama Argos. E esse cão, o poeta conta, que Odisseu treinou, o preparou, mas não pôde dele usufruir, porque partiu antes. Só que agora, 20 anos depois, o cão está num monte de estrume, cheio de carrapato, e ele, quando sente a presença do dono, ele levanta as orelhas, abana o rabo, mas não tem força para se levantar e se encaminhar em direção a Odisseu. E Odisseu pergunta, Odisseu sabe, uma lágrima escorre dos seus olhos, mas ele consegue disfarçar para o porqueiro e pergunta: que cão é esse? E que ele não sabe, um cão tão belo, por que está ali, né, naquelas condições? E Eumeu conta que era o cão de Odisseu, que ele era imbatível na caça em seus áureos tempos, mas que agora, envelhecido, tinha sido abandonado pelas servas, porque as servas, na ausência do seu amo, já não faziam o que deveriam fazer. E aí Eumeu pergunta para Odisseu: você quer entrar primeiro? Entro eu primeiro? E Odisseu diz: vá você, eu vou em seguida. E nisso Eumeu entra e o cão Argos, depois de 20 anos, ao ver o seu dono, morre. Quando Odisseu entra no palácio, ele senta-se na soleira da porta e todos os pretendentes olham para ele e querem saber quem é o pedinte, quem é o estrangeiro. E Melanto conta que havia encontrado com ele na companhia do porqueiro Eumeu. E aí Antino, um dos pretendentes, briga com Eumeu, dizendo que não era para ele ter trazido aquele mendigo para o convívio deles. Aí, quando Odisseu vai esmolar entre os pretendentes e quando ele passa por Antino, Antino o provoca. O Antino quer vê-lo longe dali. E ele diz que ele, Antino, come às custas alheias, dilapida os bens que não são dele e mesmo assim se nega a dar a um pedinte a sua parte. Antino fica absolutamente revoltado com a ousadia do estrangeiro e bate nele com um banco. Mas Odisseu fica firme e forte, nem se deixa abalar. E aí Telêmaco o repreende firmemente. E Odisseu diz a ele: olha, você não cometeu uma ação prudente ao bater em mim, porque Zeus e as Eríneas, os protetores dos pedintes, hão de se posicionar e a sua morte é praticamente certa. A atitude de Antino foi também repreendida por seus pares. Um dos pretendentes falou a ele: você não devia ter feito isso, porque é bem sabido que muitas vezes os deuses, os numes, tomam a forma de pedintes para testar a justiça entre os homens. Isso não foi bom. Enquanto isso, Penélope manda chamar o porqueiro Eumeu, porque ela quer conversar com o estrangeiro, porque ela ouviu dizer que ele tem notícias do marido. E o porqueiro vai para Odisseu e diz que a rainha quer vê-lo. E ele manda um recado a Penélope. Diz a ela que farei isso, mas quando o sol se pôr, porque não é bom que os pretendentes vejam eu contando sobre Odisseu. E sabe, gente, enquanto Penélope falava com Eumeu, aconteceu algo interessante que eu quero contar para vocês. Ela se lamenta daquela situação. Ela comenta que é muito triste ver os pretendentes dilapidando os bens do palácio, comendo e bebendo sem o menor constrangimento. E que não existe no palácio um homem como Odisseu para conseguir refreá-los. Mas que se Odisseu voltasse,
ele, junto com o filho, colocaria fim naquela insolência dos pretendentes. Nesse momento, Telêmaco dá um espirro altíssimo que ressoa pelo palácio. E Penélope observa o porqueiro. Você viu o espirro de Telêmaco? Isso significa que todos os pretendentes morrerão. Então, gente, fiquem atentos, conforme o que vocês estão falando, se alguém espirrar com tal veemência. Talvez seja um sinal dos números. Pelo menos foi assim que a Penélope interpretou o espirro do filho. E assim, gente, terminamos o canto 17. E o canto 18 começa com o aparecimento no palácio de um outro mendigo, chamado Iro. E ele se ressente ao ver Odisseu esmolando entre os pretendentes, porque ele julga que ali é um espaço previamente dele. E Odisseu diz a ele, não, calma, há lugar para dois pedintes aqui no palácio. Mas ele não quer saber e provoca Odisseu. E Odisseu diz a ele, olha, cuidado, não se deixe levar pela minha aparência. Embora eu seja velho, você vai apanhar, se chegarmos às vias de fato. E os pretendentes se deliciam com a cena e incentivam os dois a lutarem. E isso acontece. Claro que Odisseu ganha. E Antino já havia prometido que aquele que ganhasse teria a exclusividade no palácio. E assim é feito. E após a vitória de Odisseu, ele recebe mimos dos pretendentes. Mandam-lhe carne, bebida, enfim. Um dos pretendentes, Anfínomo, ele brinda Odisseu, ele saúda Odisseu. E Odisseu, diante desse fato, diz a ele que achava melhor ele ir embora, antes que a desgraça caísse sobre os pretendentes. Mas aí o poeta comenta algo significativo, que Palas Atena não permite que isso aconteça, porque já estava no destino de todos eles serem abatidos por Odisseu. Então, a impressão que se dá é que se passa de um determinado ponto, não há mais retorno. Agora, cada um dos pretendentes terá de pagar a sua pena. Enquanto isso, Penélope é inspirada pela deusa Palas Atena a querer se mostrar aos pretendentes. Na verdade, ela quer alertar o filho sobre os perigos que ele corre ainda com relação aos pretendentes. Só que aí ela não quer se embelezar, porque uma das servas diz, banhe-se, perfume-se, se arrume, e ela não quer. Ela diz que desde que o marido foi para Troia, ela sente que os deuses, o céu, tiraram dela a beleza. Mas Palas Atena tem outras intenções, a faz adormecer, e durante esse sono de beleza, a deusa realmente a limpa com ambrosia e a embeleza. E quando ela desce para falar com os pretendentes, ela está simplesmente maravilhosa. E isso desperta imediatamente o desejo dos pretendentes. E um deles, Eurímaco, comenta que ela está belíssima e que se outros aqueus a vissem, com certeza o número deles aumentaria. Penélope então repreende o filho de permitir que um hóspede seu seja agredido por outro. E Telêmaco explica que teria sido Iro que provocou, mas que o hóspede havia vencido a luta. E aí ela se volta para os pretendentes e diz o seguinte, olha, vejam, quando Odisseu partiu, ele me orientou que se passassem muitos anos e nosso filho crescesse e atingisse a idade adulta e ele não tivesse voltado, que ela deveria escolher um pretendente, se casar e deixar o palácio e as posses para o filho. Mas que ela tinha uma tristeza muito grande no coração, porque aqueles pretendentes, ao contrário de trazer-lhes vários presentes, né, que assim era a forma correta de se cortejar uma mulher, não,
eles dilapidavam os seus bens e que isso muito entristecia seu coração. Aí Antino, sempre Antino, né? Ele se manifesta e diz: pois daqui nós não sairemos até que você escolha um entre nós. Mas os outros pretendentes, e inclusive o próprio Antino, resolvem presenteá-la. Trazem colares, gargantilhas, par de brincos, tecidos bordados, e Penélope recolhe todos esses presentes e sobe novamente aos seus aposentos. Com a saída de Penélope, uma serva, Melântia, também distrata Odisseu, e Eurímaco continua a provocá-lo. Então Odisseu diz a ele que ele, em qualquer competição que eles entrassem, ele seria muito bom, desde ceifar a terra, arar a terra, até se acontecesse uma guerra, e que, portanto, ele não merece ser humilhado. E que tem mais, que Eurímaco é vil, porque está vivendo às custas de bens que não lhes pertencem. E aí, claro, aí acontece uma comoção, porque como, né, um estrangeiro, um mendigo, ousa falar assim com o maior dos pretendentes? E nessa comoção, um deles coloca panos quentes e propõe que já está na hora de irem dormir. E assim termina o canto 18 e com ele ficamos pensando: será que no próximo episódio Odisseu já se revelará? O que vai acontecer? Aguardemos. Até lá!